Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nossa querida Ímpetos Engenharia. Hoje, trazendo para vocês aqui um vídeo muito legal sobre projeto estrutural. A gente vai dar uma analisada em um projeto e entender o que é importante analisar nesse tipo de projeto, tá? Antes de mais nada, sigam as nossas redes sociais, tá? Siga a gente no Instagram, no YouTube e no TikTok. Vamos lá. Bom, iremos fazer análise de um projeto estrutural. Esse é um projeto que eu encontrei no site da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, né? É um projeto que possui 13 pranchas e a gente consegue ter aqui até um 3D dele, né? Para a gente saber que tipo de estrutura a gente está avaliando, né? Eu tentei entender se era possível entender da onde era esse projeto. Ele era do Centro do Idoso, mas eu não encontrei na rua ali se ele foi construído ou não, de fato, né? Mas o que a gente vê aqui já é uma prancha que está mostrando um pouquinho do que a gente vai estudar, que são o quê? Estacas, a gente consegue ver aqui algumas estacas na estrutura, presença de blocos de coroamento, né, que são esses marrons, que vai fazer a ligação aqui com as estacas. Conseguimos ver pilares, né, aqui em um pouquinho mais, uma cor um pouco mais escura, certo? É um projeto que vai ter viga, vai ter uma laje, né, na cobertura aqui vai ser uma laje que provavelmente para uma estrutura que é uma caixa d'água, né? Enfim, esse aqui é a vista 3D do que a gente vai estudar. Projetos, né? Qual que é o mais interessante de a gente ver por primeiro? Vou mostrar para vocês agora. Bom, nessa primeira prancha a gente vai analisar aqui a planta de locação, né, da obra, da fundação. E também a gente vai ver o detalhe das estacas hélice contínua, tá? Para quem não sabe, a hélice contínua é um sistema, é uma máquina que faz perfuração e injeta concreto depois que perfura o, né, o fuste de onde vai a estaca, enche de concreto, depois a equipe vai lá e posiciona a armadura, né? Então vamos lá, o que a gente vê primeiro? Primeira coisa que a gente analisa no projeto são as notas técnicas, né? Então a gente entendeu do que é o projeto, o conteúdo que apresenta essa prancha, entendeu que é um projeto estrutural de concreto armado, né? Tem aqui uma data de emissão de 2021, na revisão zero. Então vamos lá, o que é importante? A primeira coisa é você entender o tipo de estaca. Então aqui já diz, olha, fundações em estacas hélice contínua, para o dimensionamento das estacas não foram considerados aterros. Caso o terreno seja alterado, a altura da espessura do aterro previsto deve ser adicionada ao comprimento das estacas e da armadura e o projeto deve ser revisto. Claro. Então a gente está entendendo aqui que o engenheiro, quando ele calculou, ele dimensionou como cota zero o terreno do jeito que está lá. Se você vai aterrar, a estaca que tem 8 metros, na hora da execução ela tem que ter mais, né? Tem que ter 9, por exemplo. Elementos com nomenclatura iniciada com a letra E são estacas, bacana, que servem diretamente de apoio às vigas baldrames, dispensando o bloco. No A de locação, verificar o projeto arquitetônico para correto posicionamento da obra. Isso é legal, tá, pessoal? A primeira avaliação que deve ser feita é sempre você ver se a tua estrutura está conversando com o que vai ser construído. O projeto estrutural é só uma parte do pacote de projetos que você tem. Então, ter um projeto arquitetônico para dar respaldo, né, nesse projeto estrutural é muito importante. Informações que eu acho super importantes de serem avaliadas, tá? Primeiro é a resistência do concreto. Então, aqui nós temos um trecho que está mostrando que as estacas elas devem ter concreto acima de 30 MPa, tá? E isso, se não tiver no projeto, você tem que buscar numa especificação técnica. E se não tiver, você tem que buscar o responsável para achar essa resistência do concreto. Blocos, vigas, pilares e lajes, 25 MPa aos 28 dias. Bacana. Cobrimento das armaduras. Esse item é muito legal de ver, né? Porque o que é o cobrimento? É a distância da armadura até a face externa, né, da concretada, certo?
E se você não coloca um cobrimento, um recobrimento nessa, que é normatizado, inclusive, né? Você não sabe como auxiliar a sua equipe ou a pessoa que está construindo a obra para você para poder fazer a obtenção de espaçadores, né? Para colocar assim um espaçador entre a forma, né? Entre a forma e a armadura, para que o concreto fique com esse recobrimento. Então tem umas estacas aqui com recobrimento de 5 centímetros, blocos 4,5, vigas e pilares 3 e lajes 2,5 centímetros. Legal, tá? Para cada tipo de estrutura, você compra um espaçador diferente, tá? Para estacas hélice, por exemplo, você compra aqueles redondos. Para lajes, né? Para piso, enfim, vigas, você usa aqueles cadeirinha, né? Ou os quadrados, ou um espaçador de concreto. A gente vai falar mais disso em outros vídeos, tá? Olha que legal esse projeto, ó. Ele fala que a remoção das formas e descoramentos deverá seguir os prazos de faces laterais 3 dias e escoramentos de lajes e viga 28 dias. Isso é bacana. Não são todos os projetos que colocam essas datas, né? E esse tipo de informação auxilia na tomada de decisão na obra. Poxa, já posso fazer a desforma do bloco que foi concretado? Poxa, já, ó, depende. A lateral dele é 3. Se você vai tirar o apoio dele, né? Por exemplo, tem uma laje, é 28. Então você não pode fazer diferente disso segundo o projeto. Legal? Executar laço de brita com espessura 5 centímetros em peça em contato com o solo. Muitas vezes, para poder fazer o nivelamento ou para proteger de fato o contato da peça com o solo, é utilizado ou esse laço de brita ou um concreto magro, né? Então, o projeto aqui está indicando o laço de brita, ok, vai ser seguido isso, né? Ele normalmente vem embaixo aqui, ó, vai ter uma representação do bloco, né? Então, o que ele está dizendo? Que embaixo do bloco, quando você for construir esse bloco, embaixo aqui tem que ter uma camada de 5 centímetros de brita. Outros são concreto magro, e quando tem um concreto magro, normalmente você tem uma resistência aí que vai normalmente de 5 a 15 MPa, tá? Não é um concreto estrutural, é apenas para regularização. E esse laço ele é feito, por que ele é feito? Para você evitar o contato direto do concreto com o solo, que pode aí atrapalhar, por exemplo, no processo de cura do concreto, né? Porque a água que é utilizada para água de amassamento, que a gente chama que é a água do traço do concreto, se estiver em contato direto com o solo, ela pode ir para o solo e acaba perdendo, o seu concreto acaba perdendo água, tá? Fora a contaminação que pode ter também devido a esse contato com o solo. Então é questão de regularização, questão de qualidade final do teu produto, você respeitar o laço que está sendo sugerido, ok? Seguimos. Seguimos aqui. As cotas são: as paredes de fechamento devem ser executadas com utilização de tijolos cerâmicos. Empresa contratada para o fornecimento das vigotas treliçadas das lajes deverá fabricá-las conforme o processo estrutural. Então, antes de fazer essa contratação, deve ter alguma prancha que está mostrando essa informação aqui. O projeto segue recomendações da norma 6118, que é o projeto de estrutura de concreto, né? E também segue aí a norma NBR 6122, que é o projeto de execução de fundações, né? Fora a 14931, que é execução de estrutura de concreto. Bacana. O que é legal de ver nesse projeto? Certo? Primeiro, quando você olha assim, você já entende que cada círculo desse aqui é uma estaca. E como você tem estacas de diversas cores, entende-se que as estacas elas não são iguais, certo? E então você tem uma legenda. A legenda mostra aqui, ó, estacas rosinhas são estacas de 30 de diâmetro, esse C30, né? Diâmetro 30 centímetros, tá vendo? Possuem 5 metros e são hélice contínua. Quantidade, 5 dessas na obra, né? Se você vir aqui na nossa obra, você vai ver que você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então o projeto já vem com a quantidade. Isso é muito legal, porque quanto mais informação o projeto tem, mais fácil fica para executá-lo na obra. Dá para ver que a pessoa que executou esse projeto se preocupou com isso.
Estacas verdes vão ser C30 com 6 metros, tem 23. Estacas de 30 com 7 metros são vermelhas, 47, dá para ver que é o maior número de estacas são de 7 metros de profundidade. E as azuisinhas aqui, as azuis, são de 8 metros, tá? Quantidade é 14. O bom disso, né, é que uma obra que tem um tipo só de diâmetro de estaca, ela praticamente tem, você utiliza só um trado para executar a obra, né? O trado é a máquina, é aquele, vamos dizer assim, aquele parafuso, né? É o trado mesmo, diz, que usa para perfurar o solo, que a máquina utiliza. Então, se uma obra tem vários tipos de diâmetros diferentes de estaca, tem que ficar fazendo a troca ou trabalhar com várias máquinas, né? Então, aí o engenheiro já otimizou esse processo. Tem a nomenclatura, nós temos aqui uma tabela que mostra uma nomenclatura, né? Mostra aqui algumas estacas, mostra nomenclatura de pilar, veja bem, mostra a seção do pilar, que esse é um pilar de 14 por 30, né? Mostra aqui uma coordenada XY, certo? A gente vai entender isso aqui melhor olhando para o projeto. A carga em tonelada-força de resistência, né? Talvez de cálculo dessa estrutura. E a fundação de cada um desses blocos, né? Então, está mostrando aqui o nome do bloco de fundação e algumas medidas desses blocos. Bacana. Vamos vir mais para o lado aqui. O que é legal da gente ver? Que esse projeto ele possui um ponto de marcação 00, tá? Então a topografia, quando ela for fazer a marcação da obra, ela está seguindo um marco aqui, né? Que é esse ponto. Então, os eixos da obra, que é esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, eles são em referência a esse marco aqui, né? E também temos os eixos em letras, que é o eixo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. M e N. Esse tipo de eixo, por que é importante ter essas informações, pessoal? Quando você tem esses eixos na obra, normalmente a gente chama de gabarito. Então, essas são linhas que o mestre de obras, junto com o encarregado lá, vão organizar a obra para poder fazer a marcação dela e a partir dali, né, você fazer a marcação dos blocos, de onde vai ser as estacas, enfim, você pode fazer isso tudo marcando com linha em uma obra menor, claro, que não tem tanto detalhe, que você pode às vezes errar 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, para você também se achar nessa obra, né? Então por isso que é bacana esse tipo de informação, tá? Você ter os eixos, né? E cada um desses eixos, você veja bem, ele tem uma nomenclatura X e uma nomenclatura Y, né? Para poder fazer a alocação, tá vendo? Olha que legal. Então, é isso, certo? Que informações que existem aqui na nossa... Quando eu fosse executar essa obra, o que eu ia ver? Eu ia ver que isso aqui é o pilar 1, que a dimensão do pilar ele é 14 por 30. Ele tem uma altura HA de 30 centímetros e HB de 50. E o que seriam essa altura HB e HA, né? Inicialmente você não consegue entender, a não ser que você venha no detalhe, né? O detalhe, ele mostra aqui, ó, a altura HB e HA. Com certeza HB é a altura que esse bloco terá e aqui esse HA deve ser uma medida de arranque que você deve deixar aqui para você fazer o pilar que vai nascer desse bloco, né? E, claro, eu já dei uma olhada aqui, esses blocos eles estão bem desenhados, né? Eu posso até passar para vocês aqui, ó, só um minutinho. Bom, pessoal, aqui, ó, já na prancha de número 5, né, desse projeto, você tem alguns detalhes dos blocos, né? Esses projetos sempre se conversam, então é interessante você estar com todas as pranchas ao seu alcance, né? Então você tem aqui o teu projeto de fundação, mostra 50 de altura que eu tinha falado com vocês lá, né? Que é o HB desse bloco, por exemplo, ele é 50 centímetros. Bacana? Então seguimos. Bom,
Então já vi que o projeto está completo, ele tem a locação das estacas, né? Você consegue ver toda a estrutura já mapeada. Muito legal a legenda por cor, porque normalmente o que eles mudam nos projetos é a simbologia. Então, dois quadradinhos é uma coisa, três quadradinhos pintado é outro tipo de estaca, né? E essa aqui com como as estacas são todas o mesmo diâmetro, elas mudam a cor de acordo com a profundidade, né? Então eles mostram aqui que o bloco 5, o bloco 7 e o bloco 8 são iguais, né? O 14 e o 15 são com duas estacas. É bem completinho o projeto, ó. Ele mostra que esses blocos que estão aqui em cima, eles possuem essa característica, tá? E assim por diante, né? Achei bem legal essa legenda dos blocos, porque tem blocos de duas estacas e blocos de somente uma estaca, tá? Então, uma informação está amarrada no outro. Aqui é um detalhe de como que a estaca hélice, como que essa estaca, perdão, ela é a armação dela, né? Tudo isso na primeira prancha, olha que legal. Tem aqui o nível do terreno. Então, esse nível do terreno, ele mostra para você onde vai instalar a obra hoje, né? Tem a espera, essa espera aqui dessa estaca, ela é justamente para você fazer a ancoragem na armadura, né? Então, a estaca ela sai, depois você vai quebrar essa estaca, vai ficar essa armação de espera para que você possa fazer a ancoragem, amarrar a armação da estaca na armação e na estrutura do bloco de coroamento, tá? Então nós temos aqui a armadura longitudinal, que é essa comprida da estaca. Nós temos os estribos, certo? Que vão estar distribuídos, que serão esses anéis que estão representados aqui, né? E a armadura longitudinal, essa aqui. Mas, Juliano, qual que é a armadura que eu devo utilizar? Né? Calma que a gente já vai mostrar. Cota de arrasamento, justamente o que eu acabei de falar, é a cota que você arrasa, que você você vai quebrar essa estaca, né? Vai romper ela até esse nível para poder ficar o aço para cima da espera. E aqui é o detalhe de algumas medidas, né? Ou seja, que o fechamento dessa estaca ela começa nos 50 centímetros finais da armação, certo? E que o tamanho da boca aqui da estaca, ó, ela é diâmetro divididos por 2, ou seja, 15 centímetros, porque o D é 30 e aqui vai ser 15 no caso, tá? Bacana. E tem observações aqui, ó. O comprimento da espera varia conforme o diâmetro da armadura longitudinal da estaca. E quanto que deve ser essa espera? Se for armadura de 10 milímetros, 26 centímetros. De 12,5, ou chamamos aqui de meia, né? Meia polegada, 33 centímetros. A armadura longitudinal das estacas, que não possuem bloco de coroamento, deve ser posicionadas de forma a atingir o topo da viga baldrame, que se apoia sobre a estaca, respeitando 3 centímetros de cobrimento. O que quer dizer com isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui em outra prancha. Pronto, isso aqui é o corte B da nossa estrutura, né? O que eles querem dizer com aquilo? Eles querem dizer que a espera da tua estaca, normalmente em blocos, a armadura ela vai ficar por aqui, certo? Para engastar nesse bloco aqui. Agora, quando você tem uma estaca que não tem bloco de coroamento, é uma estaca sozinha, a armadura dela, ela tem que vir até, essa aqui é uma viga baldrame, tá? A armadura dessa estaca, ela tem que chegar aqui, ó, até chegar a 3 centímetros dessa cota final, para respeitar o cobrimento, né? E vai ter que ser amarrada aqui junto à armadura dessa viga baldrame que está passando ao redor aí da estrutura que a gente está estudando, ok? Joia. Então voltamos aqui para nossa prancha. Olha que legal, ele informa aqui, ó, que resumo das estacas hélice contínua. Diâmetro 30 centímetros, quantidade de estacas 89 e a profundidade total estimada 604 metros. Isso aqui é legal para você fazer orçamento. Essa informação já estar pronta na tua tabela, até para você mandar para as empresas que você estiver contratando para executar esse trabalho com hélice contínua. Bacana?
informaram que o detalhe genérico das estacas aqui está sem escala. Tudo bem, você informar que está sem escala. E olha, tabela de armaduras das estacas. O que eles falam aqui? Fuste de 30 centímetros. Nome do bloco, eles colocaram aqui. Número de estacas para cada bloco, eles colocaram. Armadura longitudinal, 6 barras e 10 milímetros com 4,50 metros. Tá? Então dá para ver que vai ter um espaço vazio aí, né? Da estaca sem armação. E tudo bem, aí é o engenheiro estrutural que decide. Bitola da barra, do estribo, né? Então, estribo aqui com 5 milímetros de bitola, né? 20 centímetros vai ser o diâmetro desse estribo. O espaçamento a cada 15 centímetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa distância aqui é 20, esse diâmetro, tá? Então você vai ter, se você vai ter 20 aqui e a estaca é de 30, vai ter 5 centímetros para esse lado e 5 centímetros para o outro, tá? De recobrimento. Então você coloca os espaçadores aqui para você não, para essa estaca não ficar em contato com o solo, tá? E a concretagem não ter tipo de problema. E que eles vão ser espaçados, esse espaço aqui, ó, entre um estribo e outro, está sendo apontado no projeto com espaçamento 1 a cada 15 centímetros. Bacana? Quantos que vai dar aqui, Jana? Não sei, gente. Tem que fazer a conta aqui, dividir, né, 4,5 por 15, você vai ver que vai dar uns, sei lá, uns 30 estribos por estaca. Beleza? Então, fechou. Você tem essa informação para todo o tipo de bloco, por tipo de estaca que você for executar. Legal. E, para finalizar, o resumo de aço das estacas. Né? Temos aqui o tipo de aço, né? CA50, CA60, que é são as bitolas menores, né? Outro tipo de aço. Depois a gente vai falar por que é CA50 e CA60 no próximo vídeo. Comprimento total de cada tipo de bitola, né? De aço. E o peso total de cada uma desse aço aí. Legal, projeto bem feito, né? Essa aqui é a primeira prancha apenas, e a gente pode entrar em muito assunto aqui na sequência. Legal? Bom, voltamos aqui ao nosso vídeo de análise de um projeto estrutural, né? E a gente vem para a prancha número 2. A prancha número 2, ela é uma prancha que mostra aqui que a gente está estudando o que agora? A forma do pavimento baldrame. Vou colocar aqui nível 15, a gente vai entender o que é esse nível 15, né? Corte A, corte B e corte C. Legal. Então, olha lá. O que é o baldrame, né? As vigas baldrame são essas vigas, né? Que elas vão receber, né, parte dessa carga e distribuir ela para nossa fundação, né? Vai estar aqui, elas vão estar unindo, né, essa estrutura como um todo, certo? E ela está bem representada aqui. Que informações que nós teremos? Temos aqui viga 1, 14 por 30, ou seja, 14 de... Ela vai ter 14 de comprimento, de largura por 30 centímetros de altura, tá? Temos os pilares com nomenclaturas aqui, P1, P2, P3 e P4, e essa viga baldrame. Olha que possuem diversas cores, né, esse projeto. Então, normalmente, se espera que você tenha uma legenda, né? Esses pilares aqui, normalmente há legendas nos projetos como pilar que segue, pilar que morre, enfim. Temos aqui a demonstração dos cortes, né? Aqui você entende que é como se uma pessoa estivesse aqui olhando para frente. Isso que significa essa pontinha do triângulo, para que lado você está olhando, né? Ele está apontando que é para lá, para frente, né? E legal, você está olhando aqui, a priori o projeto está com as cotas, está bem claras as cotas, né? A cor vermelha e preto ficou muito legal ali. Você tem uma tabela de vigas, mostrando a seção de cada uma dessas vigas. Nível 15 centímetros, né? Então entende-se que ela não está em um zero, né? Ela está a 15 centímetros do zero, que seria essa obra, talvez, né? Dá para se entender isso, eu entendi isso pelo menos. E você tem todos os seus pilares aqui, né? Olha que legal.
característica dos materiais. Né? Foi colocado aqui o FCK de 25 MPa. E esse aqui é o ECS, né, que é o módulo de deformação no teu concreto, aqui na unidade de kgf por centímetro quadrado. Dimensão máxima do agregado 19 milímetros, tá? Mostrando aqui na legenda que esses aqui são pilares que passam, ou seja, são pilares que vão nascer naquele baldrame e vão para cima, certo? E simplesmente que o marronzinho com traço no meio são as vigas. Legal, distribuição, bem marcado aqui, né? Com essa informação de que esse ponto é o zero da tua obra, o mestre de obras, o encarregado, vai conseguir marcar essa obra, né? E nós possuímos alguns cortes, né? Então vamos começar pelo corte A. Olha, o corte A é essa representação aqui. Então, se uma pessoa pudesse ver o espectro total de uma estrutura nessa posição, olhando para frente, né? A pessoa estivesse aqui, ela conseguiria ver isso, certo? Primeiro e segundo pavimento, tá vendo? Ó, esses dois corredores aqui, por exemplo, que a pessoa está vendo, essas duas paredes aqui, esses pilares, né? Vamos dizer assim, dois pilares, P2, P3, P4, são esses daqui, ó. 1, 2, 3, 2, 3 e 4. Tá vendo? A pessoa tá olhando isso aqui. Bacana? Também é um raio-x total, né? Até da própria fundação que está nesse lugar aqui. Então, essa fundação aqui, por exemplo, ela é equivalente a essa aqui. Certo? Essa aqui é essa da ponta. Bacana? Na viga 27, tá vendo? Ó, viga 27 entrando nesse bloco. Olha aqui, ó. Viga 27 aqui, ó. Bacana? E você tem algumas medidas legais aqui. Por exemplo, o baldrame, olha, que a cota dele está 15 centímetros acima, né, do zero do terreno. Você tem a cobertura, fundo da caixa da água, né? Com certeza tem uma prancha que mostra somente isso. E a cobertura da caixa d'água. Tá? É legal porque a caixa d'água, o que acontece? A caixa d'água é uma estrutura pesada. Então, se você tem uma caixa lá de 5.000 litros, você está falando que 5.000 quilos, né? Logo que a densidade da água aí é mais específica, né? Então, você vai ter aí praticamente 5.000 quilos sendo carregados de algum ponto específico da tua estrutura. Por isso a importância de ter um cálculo estrutural quando você coloca essa caixa d'água na tua estrutura de cobertura, tá? E assim por diante, né? Se tiver mais caixas ainda, o cálculo fica maior, né? A estrutura ainda fica mais robusta, mais pesada, tá? Voltamos aqui, seguimos para o corte B. Onde que é o corte B nesse desenho? Corte B é aqui, ó. É uma pessoa olhando para baixo, né? Como se esse lado fosse esquerdo da pessoa e esse aqui o direito, né? Olha bem, então, como você vai ver que nesse corte, a primeira coisa que vai aparecer aqui, ó, a viga 27 vai estar presente agora no lado esquerdo, porque eu inverti, certo? Agora, eu fiz uma inversão aqui do jeito que eu olho o desenho. Pode ver, ó. Se um corte B, ó, a viga 27 agora na minha esquerda, certo? E toda a estrutura aqui de cobertura, bacana, né? Legal, os pilares vão até lá em cima. E aqui a estrutura é o corte C, CC, né? Onde que está o corte C? Ó, o corte C ele passa no meio do prédio, olhando para a esquerda. Tá vendo aqui esse símbolo da pontinha do triângulo virado para a esquerda quer dizer que o olho da pessoa está para essa direção. Então a gente vai ver essa viga 17, vai ver esse pilar aqui, provavelmente vai pegar ainda nesse corte essa estaca embaixo do baldrame, né? E olha que interessante. Essa é uma estaca que não vira um pilar aqui, né? Ela morre, ela só está de suporte para o baldrame. Isso estava lá nas notas técnicas que a gente viu junto, né? Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? E2, certo? Tá aqui. Legal. Toda a estrutura tá aqui. O projeto mostra mais alguma informação. Vamos dar uma olhada geral. Acredito que não. Eu vou retomar aqui só um ponto com vocês. Quer ver? Só um minutinho. Eu sabia que eu estava passando alguma coisa. Olha que interessante. Existe uma nota do engenheiro que fez esse projeto, que ele fala o seguinte: o concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências.
tá? Ele cita aqui uma norma. O consumo de cimento não ser inferior a 400 kg por metro cúbico. Abatimento, ou seja, o slump, né, pessoal? Entre 220 milímetros e 260 milímetros. Certo? Por que que ele fala isso? Por que que é tão alto o slump, né? Porque é um concreto que vai ser bombeado, ele tem que passar dentro de uma perfuratriz, né? E se for, às vezes, um concreto que é um abatimento menor que esse, pode entupir a bomba, dar um monte de problema. É o estresse, estoura mangote, cara, é o caramba no meio da obra isso. Fator de água-cimento tem que ser menor ou igual a 0,6, então é a proporção, né, do cimento e da água. Você vê isso numa análise de traço, a gente ainda vai falar sobre isso no canal. Então vamos falar nessa página, então vamos seguir apenas com esses números, né? Mas é a relação, né, de um material e o outro. Diâmetro do agregado entre 4,75 e 12,5. Pode ver que ele descarta material, né, brita aqui de 19 milímetros, né? Porque com certeza é um problema para o lançamento desse tipo de concreto. Teor de exudação inferior a 4% e FCK maior que 30 MPa. Cara, isso daqui é legal para concreteiras, entendeu? Para você fazer a contratação desse concreto. A bomba de injeção deve trabalhar de forma contínua e ininterrupta. Bacana. Olha, aqui já é um projeto que mostra a forma de pavimento e cobertura, né? Olha que nós temos legendas diferentes agora. Quando aparece cobertura, estamos falando de pilares que vão morrer, porque eles vão estar no teu pavimento tipo e não vão mais seguir, eles vão ficar lá e vai acabar na viga de cima. E tem os pilares que vão continuar, por exemplo, aqueles pilares, se estiverem no mesmo alinhamento ali dos pilares de baixo e fazem parte da cobertura, eles vão seguir para fazer uma sustentação de uma caixa d'água, por exemplo. Ou eles podem nascer, né? Serem pilares novos, em novas localidades. Tranquilo? Então temos essa nomenclatura aqui. Certo? Legenda das vigas, legenda das lajes, laje com vigotas pré-moldadas, laje maciça. Tem aqui as características dos materiais, né? 25 MPa. E agora aqui, olha que legal. Isso aqui já é uma laje, né? A laje de cobertura. Então, vocês estão vendo aqui esse desenho aqui agora, quer ver? Ó? Isso aqui, essa representação do prédio que nós temos aqui, certo? Essas lajes com essas vigotas que estão correndo aqui, né? Que são esses quadradinhos, esses retângulos em branco. Eles estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal. Olha. A laje que está em questão é essa, tá? É essa parte cinza escura aqui, tá? Então lá embaixo foi feito com certeza só um piso para essa obra. Subiu alguns pilares. Tem pilar que nasceu aqui, subiu e morreu. É pilar que morre, é isso que significa um pilar que morre, né? E um pilar que segue é um pilar que nasceu lá embaixo e seguiu aqui, ó. Fora os pilares que já nasceram, né? Em cima, aqui em cima. Então, deu um bug na tela. A laje em questão é essa laje aqui. Ok, voltamos ao nosso projeto. Então você tem algumas informações, né? Laje 15, detalhe 2, detalhe 1. Vamos ver o que é o detalhe 1. Detalhe 1. Ah, tá. Aqui a vigota é de 10 centímetros, aquela J que vem aqui para concretagem de 30. Tá? Legal. Então são detalhes, né? Detalhes construtivos aqui, né? Detalhe 2. Olha que legal. Toda a questão de como você faz a distribuição da tua laje. Tá? E tem lugar que é maciça a laje e aqui laje com vigotas pré-moldadas, que é justamente o que a gente estava vendo, né? Essas que são as vigotas, né? Pré-moldadas. Legal. Forma, pavimento, cobertura nível 315, então a 3 metros do chão, né? Começou a 15 metros, a 15 centímetros aí nosso baldrame, então acima 3 metros acima a gente tem essa distribuição aqui. Bacana. Muitos pilares morreram, né? Pode ver que muitos pilares morreram. Olha quais pilares seguiram. Apenas, ó, pilar que segue, pilar que passa, né? Que segue, são esses daqui que provavelmente vão fazer a estrutura da caixa d'água. Tá? São pilares que
seguiram. Alguns pilares nasceram também, devem estar ligados aí a alguma estrutura auxiliar da cobertura. Tá vendo? O pilar que nasce, né? E é um pilar que nasceu em cima de uma viga, olha que louco isso, né? Mas não tem problema, a carga desses pilares vão ser distribuídas nessas vigas e vão cair para os pilares e por consequência vão ser suportados na fundação lá embaixo. Beleza? Vamos para a próxima prancha. Aqui, como eu estava falando, né, exatamente nesse mesmo lugar, olha, que dos pilares que seguiram, está aqui a nossa estrutura da caixa d'água. Olha, a caixa d'água de 2.000 litros, né? Então, seja 2.000 quilos aqui nessa caixa, né? Tem até uma carga aqui de 1.132 kgf por metro quadrado. Certo? Tá chamando aqui para algum detalhe. Forma de pavimento do fundo da caixa d'água. Aqui está mostrando que vários pilares morreram, né, nessa estrutura. Muito legal. Viga inclinada, ó, tem uma viga inclinada aqui. Vamos ver onde tem essa viga inclinada. Ah, uma viga inclinada aqui, ó. Ó que legal. Viga inclinada. Então, esses pilares que haviam nascido antes são para poder fazer algum detalhe aqui que vai ser até um detalhe meio que arquitetônico. Olha que legal. Ah, é aqui, ó, é um detalhe aqui, ó, arquitetônico essa viga aqui, tá vendo? Ó, ela vai auxiliar, com certeza. Aí também deve ter uma função estrutural, né? Porque ela tá ligada aqui de alguma maneira a esse pilar. Muito jóia. Muito legal, né? Você viu ali que então você tem a viga inclinada, com certeza com você, se você pega esse projeto, vai ter mais para frente detalhe dessas vigas. Tem aqui as seções das vigas, o tamanho delas, elevações que elas estão, né? Você vai ter aqui a área das lajes. Você vai ter aqui quanto que você vai ter de laje treliçada, cada uma de um tipo, né? EPS unidirecional, né? O EPS vai ser utilizado aí para bloco de enchimento. Antes, o espaço entre as vigotas ali, você vai colocar alguns blocos de EPS, que é parecido com isopor, mas não é isopor, é mais rígido que ele, né? Bacana. Legal, tá? O projetinho tá bem bacana, gostei. É sempre bom, pessoal, sempre reler as notas do teu projeto, porque às vezes, dependendo da prancha, novas informações são adicionadas, tá? E isso é muito válido. Sempre lê as notas técnicas antes de qualquer coisa. Seguimos aqui. Então, a gente está falando de uma estrutura aqui, ó, que já está com 6,85 m, né, de altura. Legal. Vamos para a próxima prancha. Aí aqui começa a armação, né? Então é um projeto que mostra toda a armação, a seção dos pilares, né, dos estribos, né, a armadura longitudinal, né, que é essa que vai ser, né, a gente teve que são 6 barras e 10 aqui, comprimento de 2,97, que vai chegar naqueles 3 metros lá do piso. Então esse aqui é o projeto que mostra o projeto de armação dos pilares. Eu vou fazer um vídeo depois específico para fazer a análise de um projeto só de armação. Aqui estou fazendo uma análise geral, né? Mas aqui mostra, ó, 25 posições N1 de 5, deve ser os estribos aqui, né? Comprimento 76 centímetros. A gente vai aprender a ver isso aqui junto, em vídeos mais simples. Vamos ver outra prancha. Aqui já são a prancha dos blocos de fundação. Você vê a estrutura dos teus blocos, certo? Você sabe que tem uma espera aqui de um aço, né? Que vai ficar amarrado com essa estrutura desse bloco. E veja, olha que legal, cada posição ela tem um número e um nome, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de blocos N3, posição N3, se eu ver na minha tabela de aço aqui, ó, eu tenho a posição N3. N3 eu estou falando de diâmetros de 5 milímetros, quantidade tenho 156, comprimento de cada um é 1,90. Né? Então isso aqui é bom para quando você compra o aço ou quando você compra ele já dobrado, né? Esse tipo de informação é legal. Olha que bacana, projeto bem completo, né? Então cada bloco aqui tem uma prancha especial para você entender a armação de cada um desses pilares. Esses azulzinhos é o aço, tá, pessoal? Então cada um deles está especificado com comprimento e distância que deve ser utilizado na estrutura.
tá? Se vocês quiserem mais detalhes disso, por favor, mandem aí o vídeo, mande perguntas, mande observações, que eu faço um vídeo bem curtinho aqui, mas bem detalhado, só falando de armação, que é o terror aí das leituras dos projetos em obra, tá? Vamos ver mais o que mais tem aqui pra gente ver. Aqui são, como são muitos pilares, né? São várias pranchas que você gasta mostrando aí a armação dos pilares, certo? Agora aqui você tem das vigas, então as vigas são numeradas, então a viga baldrame é a viga V1. Você pode ver que ela tem também a armação dela, quantos, por exemplo, você sabe que você tem um comprimento de 8,49, duas barras de 10 milímetros, né? Depois vai ter um transpasse aqui, você vai ter mais duas barras de 9,87, né? Então, assim, então a armação de primeira camada, de segunda camada, a armadura de pele, que é essa armadura que vai no meio aqui, certo? A gente tá falando de, de 4 barras, né? Duas vezes, duas barras N6, com 4,99 m. Muito legal, né? Isso aqui é armadura de pele. A gente vai falar mais sobre isso depois. Muito legal, mostra todas as vigas. É legal você voltar para. Aqui não tem notas técnicas, né? Você tem, olha que legal. Você tem que o volume de concreto. Então, olha que legal para o engenheiro aqui ou para quem estiver conduzindo a obra, né? Você não precisa se preocupar em ficar fazendo cálculo, né? Regrinha de 3 e conta de volume. O projeto aqui ele já vem com, claro que é bom conferir, mas ele já vem com o volume total de área de formas e o volume total de concreto. Isso facilita muito para quem vai comprar material, né? Madeirite para fazer a forma, ou forma metálica, enfim. Aqui é o restante das vigas. Né? Posicionamento, resumo de aço, relação do aço das vigas cinta dos oitões, que os oitões são aquela estrutura da cobertura, que a gente viu aqueles triângulos, aquelas vigas inclinadas, né? São justamente esses oitões aqui que eles estão mencionando, né? Você vê que é um projeto que está bem detalhado. Olha aqui os oitões, tá vendo? Ó? Viga assim dos oitões, tá vendo? Como eu falei, são aquelas vigas em diagonal, tá? É uma parte estrutural aí para resistir à cobertura, né? Bom, é isso aí. Acredito que vamos ter só mais alguns projetos aqui. Ah, que legal. Aqui é um projeto que mostra o detalhamento das vigotas pré-moldadas, né? Então, olha que legal. Ela mostra detalhes de altura dessas vigotas, né? De como que deve ser a base que já vem concretada dessas vigotas, certo? Comprimento da vigota, CA comprimento adicional da treliça, então TR, tipo de treliça. Então, essa informação, deixa eu tirar essa aba aqui. Ela tá inteira mostrada pra gente aqui, olha que legal. Não tem como errar, né, pessoal? Tendo um projeto tão detalhado assim. Você vê a planta das vigotas pré-moldadas. Aqui provavelmente tem dois tipos de vigota, por isso que está mostrando tanto essas vigotas. Né? Você pode ver que tem nomes diferentes, né? Então, com certeza, algumas têm algumas características diferentes das outras. Ó. Uma é mais baixa, outra é mais alta, tá vendo? Ó, uma tem 8 centímetros de altura, outra já tem 16. Tá? Ó como aquela é diferente. Certo? Então, ficar, ó, tem dois tipos, laje L1 e L2, cada uma tem um estilo diferente, vai ficar com uma espessura diferente cada uma dessas lajes. Esse aqui é o quê? Falando de laje positiva e negativa, né? Das lajes. Então, as lajes negativas indo por cima aqui, que resistem ao momento negativo. As positivas, que resistem ao momento positivo, então embaixo, né? Muito bacana. E, ó, essas armaduras aqui, elas fazem a ligação, né? Entre uma laje e outra. Muito interessante essa distribuição. Existe uma amarração, então, dessas lajes. A armação positiva das lajes, ó. A positiva, certo? E por cima, no outro sentido aqui, né? A negativa.
Muito jóia. Indicando o tamanho do transpácio, né? Quantas que você tem que colocar. Nesse caso aqui é 24 de 2,62 m, né? A cada 20. Então daqui você manda 20 centímetros. A cada 20 centímetros de espaçamento você distribui elas nessa laje. Muito legal. Olha. Detalhe da armadura negativa das lajes em balanço. Tem balanço aqui. Tem balanço. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante coisa. Esse vídeo vai estar disponibilizado em várias partes aí vai ser dividido em várias partes durante o envio deles aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas ou sugestões de novos vídeos é só enviar pra gente, tá? Siga aí a Rimptos Engenharia, tá? Fiquem bem, um abraço para vocês. Falou, tchau.